Olá pessoal! Semana passada eu gravei um vídeo sobre os segredos das resoluções dos conflitos. Hoje eu vou dar continuidade falando sobre solução desses conflitos através do método Conflito Zero, que são 5 passos. O primeiro passo é estimule a conexão de si mesmo. Com certeza, todos os caminhos que falam sobre autoconhecimento é muito legal para que você se conecte com você mesmo. Mas eu vou falar alguns caminhos que eu conheço, que eu acho interessante e que é bem usual das pessoas. A meditação. A meditação, ela diminui o ritmo cardíaco. Eu acho muito interessante essa parte, porque você consegue fazer com que a sua respiração fique mais prolongada. E quando você consegue fazer com que sua respiração fique mais prolongada, você diminui a ansiedade. E aí é interessante, porque quando você diminui a ansiedade, quando você tiver um conflito na sua frente para resolver, aquela respiração que está acelerada, porque com certeza tem emoção junto ali, ou de medo, ou de raiva, ou de desespero, começa a diminuir a respiração e o nível de ansiedade. E aí você tem como, pelo menos, tomar uma atitude que solucione aquele conflito. Quando você faz meditações regularmente, diariamente, você consegue voltar ao seu eixo mais rapidamente quando está nesse conflito. Também pode ser através de uma respiração. Se você não consegue fazer uma meditação ali na hora, né, que está acontecendo algum conflito, você simplesmente respira. Inspira 4, segura 4, solta 4 pela boca. Pronto, ali já diminui seu ritmo cardíaco. Sua respiração torna mais profunda e você consegue administrar a emoção que está rolando ali naquele momento. O segundo passo é estimule a conexão com o outro. Uma vez que você já se conectou, não significa que você já esgotou toda a conexão com você mesmo, porque isso é um processo. Mas pelo menos que você já iniciou essa conexão com você mesmo, você tem mais condições de se relacionar melhor com o outro, ou seja, de conectar com o outro. Qual é a diferença quando você não se conecta com o outro? Eu vou explicar. Você traz por trás de você a sua história e o outro também traz a sua história. Em um relacionamento, seja familiar, no trabalho, com amigos, o que acontece é que nós refletimos a história um do outro quando nós nos conhecemos. Então, se eu trago a minha história mal resolvida, eu vou refletir, vou projetar o que eu sou, a minha história, na outra pessoa e vice-versa. Então, quanto melhor eu estiver, melhor vai ser a qualidade desse relacionamento. Por isso é interessante você se conectar primeiro, para conectar com o outro. É óbvio que você vai estar sempre se relacionando com outras pessoas, porque a nossa existência é assim, nós nos relacionamos o tempo todo. É claro que se você está bem resolvido, se conhece, já resolveu muitas questões, você vai levar para o relacionamento algo melhor de você. Em uma conversa, nós nos comunicamos, não é verdade? Nós não nos comunicamos apenas verbalmente, nós nos comunicamos através do não verbal também. Seja através de um gesto amoroso, num olhar. Nesse momento, nós captamos do outro mensagens e muito ricas, às vezes bem mais do que o verbal. Se você vai em alguma festa e não é apresentado formalmente a alguém, mas você viu a pessoa, você vê aquela imagem que é o resultado da história dela, de quem ela é. Ela está comunicando quem ela é através da imagem dela, que ela transmite. Então você capta informações da pessoa, você leva com você a imagem daquela pessoa. É assim que acontece. Nós nos comunicamos o tempo todo,
nós estamos trocando sinapses, informações, quem somos o tempo todo. Então, estimular a conexão com o outro, vamos chegar ao terceiro passo, que é desenvolver as habilidades sociais. Sim, habilidades sociais é algo que a gente desenvolve ao longo da nossa existência. E aliás, isso vem de muito tempo atrás. Se nós não soubéssemos navegar muito bem nas habilidades sociais com as outras pessoas, nós não estaríamos aqui vivos, porque pelo sistema binário de lutar ou fugir, quando nós percebemos naquela época que havia um perigo, um animal correndo atrás de alguém, você também corria junto. Você não ia ficar, você corria. Isso é leitura, isso é você perceber, é ter habilidade social. Você não comia daquele fruto que fez mal e matou alguém. Você sabe que aquilo ia fazer mal. Você foi aprendendo. Isso é habilidade social. E hoje, com o desenvolvimento das inteligências, o homem não se adstriu apenas em nascer para sobreviver. Ele quer um pouco mais. Ele quer uma terceira opção. Ele quer ser honesto com ele mesmo e, ao mesmo tempo, ser claro e conectado com o outro. Para fazer isso, simplesmente habilidade social significa que quando você tem um pensamento, tem um ponto de vista e que você sabe que pode ferir alguém, você consegue colocar o que você pensa sem ferir o outro. Isso é uma habilidade que se chega a uma inteligência social. Então, a habilidade social é algo para ser construído. E aí a gente chega no quarto passo, que é a comunicação ativa construtiva. A Sherry Gable, que é uma pesquisadora da Universidade da Califórnia, ela publicou um artigo muito interessante falando que sobre o feedback, sobre a resposta que você dá a um interlocutor que traz um evento dele importante para ele quer contar para você. Ele escolheu você porque confia em você para contar algo importante da vida dele. Então, nesse momento, que a pesquisa dela é interessante, é no momento da minha resposta. A resposta que eu dou. Se eu ouço essa pessoa, do que ela está contando, que é importante para ela, ali você tem uma comunicação ativa, construtiva. Você aconteceu isso com você? Como é que foi? Conta mais. Nossa, que bacana! Isso vai acontecer quando? Eu quero estar lá junto com você para ver. Sabe, você se interessa por aquilo que você está ouvindo. Mas quando você interfere na comunicação, aconteceu isso com você, sabe o que aconteceu comigo também, uma semana atrás, e foi assim que eu fiz, olha, eu posso te ensinar também a fazer isso, assim, 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 isso não é perigoso, não, mas você nunca foi capaz de fazer isso, de ganhar isso, como é que você conseguiu isso? Tudo isso são respostas que não constroem uma comunicação. E a gente chega no quinto passo, que é gerenciar as emoções. Nós somos seres emocionais. Nós trazemos dentro de nós todas as emoções. E se a gente não souber gerenciá-las, nós vamos projetar as emoções em outras pessoas. É importante a gente perceber que nós temos emoções que a gente precisa identificar primeiro. Muitas pessoas não conseguem perceber que aquilo que está sentindo é uma emoção. Elas entram dentro da emoção e ficam presas nela, sentindo, sem saber exatamente o que fazer. E para ela sair daquela teia de emoção, que muitas das vezes são bem negativas, ela começa a falar, a gritar, a expor, a querer sair de qualquer maneira, a resistir àquilo que está sentindo. Então, a primeira forma de você perceber que você tem uma emoção é identificar que você sente essa emoção e aceitar que ela está ali. Saber expressar bem uma emoção fundamental, é muito bem-vinda quando você consegue expressá-las e ter um contexto para isso, uma aceitação.
porque no mundo em que nós vivemos, nem sempre uma emoção fundamental é bem-vinda ao expressá-la. Enfim, eu falei um pouco sobre o método do conflito zero. É claro que esse assunto se estende muito, muito mais, e eu espero que vocês tenham gostado e tenham contribuído para a resolução dos conflitos.